para isso que foi convocada essa conferência. Então ela não podia ser uma conferência de funcionários. Ela não podia ser uma conferência de empresários simplesmente. Alguns dias atrás, algumas entidades ligadas ao setor privado se retiraram da conferência. E se retiraram a partir do pressuposto de que elas representavam uma grande porcentagem do serviço de saúde prestado no país, e na realidade o representam. Mas se equivocaram a não entender que essa proporção de serviços prestados não corresponde à proporção da população brasileira. E que essa é uma conferência da população brasileira e não é uma conferência dos prestadores de serviços. A conferência, eu gostaria também de dizer aos senhores que superou as nossas expectativas. Quando ela foi convocada, que é fundamental que isso seja colocado aqui, ela foi pensada como uma conferência que se realizaria durante 4 dias, de 17 a 21 de março, e que teriam 3 temas fundamentais, que são os temas que nós vamos discutir a partir de hoje. Se a saúde é ou não é um direito do brasileiro. Atrás disso, existe uma discussão que é uma discussão muito séria. Que atrás disso que nós estamos dizendo é o seguinte: se a saúde é ou não é um direito da pessoa humana. E por ser um direito, uma necessidade da pessoa humana, deve corresponder a um direito. E esse direito deve ser defendido. E ao ser o brasileiro uma pessoa humana, deve corresponder ao brasileiro o direito à saúde. Se a saúde é um direito, a quem cabe garantir esse direito? E, portanto, qual é a organização do serviço de saúde que, de acordo com a nossa cultura, de acordo com o nosso país, de acordo com a nossa experiência acumulada, de acordo com a organização do serviço de saúde que nós temos, que organizado vai permitir melhor a garantia desses direitos? E terceiro, como financiá-lo? Era isso que nós queríamos discutir. Imaginamos que isso podia ser discutido em 4 dias. Mas no instante também que nós acreditávamos e tinha absoluta certeza que para essa conferência representar a voz da sociedade brasileira, e que não era uma conferência simplesmente de funcionários, foi iniciado todo um movimento de discussão ao nível dos estados para que essa conferência ela pudesse representar ao máximo o mais variado conjunto de opiniões que a sociedade pode ter. E de repente apareceu uma figura que inicialmente não havia sido pensada, que foram as pré-conferências estaduais de saúde. Elas nasceram quase que no movimento próprio, no sentido de que os estados começavam a se interessar em se preparar na organização dessa conferência. E as pré-conferências estaduais, quase que num certo instante, superaram a própria Conferência Nacional. Porque hoje, o que nós estamos fazendo é um plenário de uma conferência já iniciada. A conferência iniciou nos encontros municipais de São Paulo, iniciou nos debates no Pará, iniciou em Alagoas, iniciou no interior do Paraná. Todo esse debate iniciou em Conclate, iniciou nas instituições sindicais, nos conselhos regionais dos profissionais de saúde, que durante os 3 últimos meses, de uma forma ou de outra, discutiram a situação de saúde. Talvez não tanto como nós queríamos, mas que de uma certa forma esse debate superou a todas as expectativas que nós tínhamos. E as pré-conferências estaduais já resultaram em uma primeira conquista absolutamente objetiva na reorganização do Sistema Nacional de Saúde, que é a criação de uma figura até hoje não existente, a figura das conferências estaduais de saúde. Em alguns lugares aconteceram de forma mais fácil, aconteceram e criaram um movimento, como que se então a conferência já não era mais simplesmente a 17 a 21 de março, ela já tinha todo um instante de pré-conferência, que já era a conferência. Em segundo lugar, apareceu um fato também que era da maior importância. Na organização da conferência, nós imaginávamos que existiam determinados temas que não poderiam deixar de forma nenhuma de ser tratado. Como, por exemplo, a questão da saúde do trabalhador.
tão maltratada na história do país. A questão das grandes endemias, onde efetivamente nós ainda estamos perdendo essa batalha no controle das grandes endemias. A questão de uma política de sangue nesse país que possa liquidar com esse vampirismo acelerado e mercantilista do sangue nesse país. Uma política de equipamentos, vacinas e medicamentos que leve o país à autossuficiência e à independência nacional. Uma política de recursos humanos que recupere a dignidade do trabalho na área de saúde, com plano de cargos e salários, com plano de carreira, com capacitação permanente. Então se chegou a uma outra solução. De imaginar que a Conferência Nacional de Saúde, se o que ela quer é, na realidade, que uma política de saúde seja implantada, que seja colocada ao nível da Constituição Nacional, que a Conferência de Saúde não podia ser 4 dias. Ela era todas as pré-conferências que aconteceram, ela é esses 4 dias de um grande plenário nacional, e ela deve se expandir a partir de março até outubro na discussão de todos esses temas. E a conferência deixou de ser 4 dias para ser um grande processo durante o ano todo, em que, mobilizando a sociedade brasileira, a ciência, a academia, os profissionais, efetivamente possa caminhar para quê? Para a construção de um grande projeto nacional na área da saúde. Um projeto nacional que, ganhando uma grande consciência, que podendo inclusive ser suprapartidário, que podendo fazer quase que um grande gesto de desejo e força, transformar em uma vontade tão grande que se torne irreversível. E esse projeto nacional, que não exclui o setor privado, que pressupõe que ele seja federado e, portanto, obedeça às diversidades de todas as regiões do país, que entenda que existam responsabilidades específicas da União, do Estado, do município. Esse grande projeto nacional possa ser formulado, e possa ser formulado numa verdadeira reforma sanitária. Da mesma forma em que foi possível, por um grande gesto de coragem, a instituição de uma reforma econômica que mudou profundamente as questões econômicas desse país. Da mesma forma que todos nós desejamos que seja implantado de uma forma efetiva uma grande reforma agrária. Como é fundamental se encaminhar por uma profunda reforma urbana e uma reforma financeira. A nós do setor de saúde, sabendo que a saúde ela é determinada antes de tudo pela economia, pela política, pela sociedade, mas que nós temos uma grande responsabilidade na nossa área específica de construir esse projeto. Cabe a nós, profissionais, técnicos, associados com a sociedade brasileira, não divorciados. Nós temos que romper o muro e o fosso do setor saúde e abrir canais de comunicação com a sociedade brasileira, inclusive aprender a falar com ela. Nós temos que começar a transformar a nossa linguagem e a mudar o nosso ouvido, para que quando uma sociedade de bairro e um sindicato fale, a gente entenda. E quando a gente consiga falar que é importante acabar com as doenças transmissíveis nesse país, isso possa ser dito de uma forma simples e objetiva, para que o nosso povo entenda.